No vídeo de hoje, será que o Brasil está sob intervenção federal e ninguém sabia? Talvez sim. E também, China retoma consumo. Inflação dos Estados Unidos fica em 0,4% em fevereiro. Também vou falar sobre algumas bagunças da administração federal nesse primeiro trimestre de governo e também não posso deixar de dar um pitaquinho a respeito do que aquela Hewlett Packard, conhecida como HP, está fazendo com as suas impressoras e os cartuchos que ela quer empurrar para a gente a um preço caríssimo. E esses temas vão ser o foco das análises de hoje do Fora de Curva. Meu nome é Eduardo Starosta e estamos no dia 14 de março de 2023 e sejam muito bem-vindos a este canal. Desde já pode deixar seu like e também não faria mal nenhum se inscrever aqui no Fora de Curva. Vamos trabalhar, gente. A primeira questão a ser tratada é sobre essa tal de intervenção federal. Não são os militares tomando conta do governo, e sim ações do próprio Poder Executivo intervindo no mercado brasileiro de uma forma, a meu ver, na minha opinião, vou deixar bem claro, inadequada. É tiro no pé que vai provocar recessão, vai provocar desarticulação de várias cadeias produtivas. Nós já estamos assistindo isso no processo que está se desenvolvendo de criar regulamentações para aplicativos de entrega como 99 Táxi, do próprio Uber, do iFood e outros. E isso pode gerar mais de 1,5 milhão de desempregados na medida em que essas empresas se desinteressem pelo Brasil se elas forem obrigadas a pagar diversos encargos sociais, fundos de garantia, INSS, para pessoas que trabalham como autônomas. Mas não é só isso, gente. Essa intervenção ela vem crescendo. E uma crítica que eu venho desenvolvendo nesse sentido para o Banco Central é em relação a essa moeda virtual que eles querem criar para eventualmente substituir o papel moeda. Não pode fazer isso porque o cidadão brasileiro perde privacidade. Isso também é intervenção federal. Mas a última que eu achei realmente uma vergonha é o governo brasileiro estar interpelando as empresas aéreas do país que já estão em dificuldades. Olha, a Azul quase em recuperação judicial, a Gol não está muito longe, a TAM também não parece estar muito bem nas pernas. E estão querendo fazer o quê? Intervir nas companhias aéreas, pegar os assentos que não forem preenchidos na lotação de cada voo e venderem para estudantes, pessoas de baixa renda, idosos, a módicos R$200 o trecho. Parece uma ideia interessante, mas é aquela coisa, pimenta no olho dos outros é refresco. Será que as companhias aéreas, certamente, não tenho será, certamente é isso, elas têm seus algoritmos que calculam qual é o ponto melhor de viabilidade na lotação de um voo? Se eventualmente sobram alguns assentos, esses lugares sendo completados por passagens populares de R$200, vai gerar problemas estruturais nessas aéreas. Isso sim é intervenção de mercado, que é uma péssima opção, uma péssima escolha. Se o governo brasileiro está interessado realmente em aumentar a acessibilidade da população para passagens aéreas de uma forma mais barata, primeiro vamos ver a cunha fiscal, a carga tributária que essas aéreas têm. Não só diretamente, mas no combustível e outros aspectos mais indiretos, até na questão do custo do trabalhador em termos tributários para uma empresa. Em segundo lugar, nosso país carece sim de falta de competitividade nesse setor. Isso eu já abordei alguns foras de curva atrás. E a solução nesse sentido que o governo federal poderia operar, aí sim, é gerar uma linha de financiamento via BNDES para novas aéreas, colocando condições de competitividade mais no campo tributário, no campo fiscal, como se diz, para viabilizar novos entrantes no mercado. Não intervir por preço de R$200. Fazendo esse tipo de intervenção federal, nós vamos estar seguindo os mesmos passos, rumando pelo mesmo caminho de países dos quais nós não temos muito orgulho, que são vizinhos nossos, como Venezuela e Argentina. É bom parar com essa baboseira antes que seja tarde. E, gente, nessa mesma batida, o presidente da República, Luiz Inácio da Silva, fez esses dias uma reunião ministerial onde ele baixou o pito nos seus ministros de novo. Qual foi o motivo? A mesma coisa da primeira reunião. Os ministérios estão divulgando informações descentralizadas, por um lado isso é bom, mas criam desinformações entre um ministério e outro e tiram a coerência de alguma gestão da administração federal.
De novo, Luiz Inácio da Silva, o presidente, determinou qualquer medida, qualquer comunicação feita por cada um dos ministérios, primeiro tem que passar pela Casa Civil e a partir daí tem a validação ou não do governo federal. Olha, eu vou dizer o seguinte, precisava fazer isso? Não precisava. Mas com tanto ministério, não há condições, evidentemente, de uma coordenação orgânica de tanta gente, tanta autoridade pública dizendo o que vai acontecer. Se ele quer manter 37 ministérios, pode aumentar ainda mais, eu sugeriria o seguinte para esse governo. Criar no máximo 4 ou 5 pastas que tivessem o poder de coordenação desses 37 ou talvez mais ministérios. Isso resolveria, em tese, esse problema de excessiva descentralização da gestão e gestão autoritária. Imagina uma gestão autoritária descentralizada. Coisa, invenção made in Brasil, não tem como dar certo. Como não está dando certo e ainda há tempo de mudar, ou reduzir o número de ministérios, ou criar essas 4, 5 pastas que coordenem essas repartições ou super-repartições públicas, cujos titulares normalmente são pessoas com muita sede por poder, muita sede por mandar. Isso não é nada bom. Gestão é uma coisa, mandar é outra, bem diferente, e esse governo tem que aprender isso. E falar em governo federal, desarticulação dessa briga, uma senhora até muito simpática quando está sorridente, não está mal-humorada, aquela Gleisi Hoffmann, presidente do PT, ela continua se encrencando com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em uma declaração feita ontem, dia 13, ela disse assim: Campos Neto tinha de ter vergonha na cara, pegar o boné e ir embora. Por que ela está fazendo isso? Porque o neto do Roberto Campos, avô, então, está se recusando a ceder às pressões dela e de grande parte do Partido dos Trabalhadores de reduzir juros, a Selic, nesse momento, quando o Brasil está enfrentando uma grande ameaça inflacionária por conta das ações do próprio governo. Nesse caso, gente, até o ano passado eu era contra essa alta que eu achei exagerada de juros. Mas, com a perspectiva inflacionária que nós temos agora, nesse momento, especialmente para março, por conta da alta do preço dos combustíveis e várias regulamentações ineficientes ao nível do mercado, tem mais é que manter o juro alto, senão a inflação explode de vez. Então, minha defesa nesse momento ao Roberto Campos Neto, e que a Gleisi podia ser uma menina tão simpática, pudesse ser um pouco mais elegante e mais polida no trato com seus oponentes. E agora 2 assuntos interessantes ao nível internacional. Primeiro, a inflação norte-americana, conforme nós antecipamos aqui no quadro que vem por aí ontem, segunda-feira, ficou em 0,4% em fevereiro. Esse é um número que não é lá muito elevado, não está acima nem abaixo das expectativas. Em função dessa inflação, a tendência é que a taxa de juros dos Estados Unidos permaneça inalterada. O Federal Reserve, o Banco Central deles, não promova nenhuma alta, e tem gente falando em baixa por causa do início de crise financeira lá, o que eu também não acredito. E o segundo assunto vem lá do extremo oriente da China, onde a população daquele país, depois de mais de um ano, talvez, de fica em casa, parece que em fevereiro iniciou a retomada do seu consumo. Venda de carros subiu 10% frente ao mesmo período do ano anterior. E isso é significativo para a economia mundial, é o segundo mercado mais intenso do mundo, e se os chineses estão consumindo, está sendo gerado renda naquele país, e isso envolve sim investimentos, envolve sim uma maior vitalidade do comércio internacional chinês. Provavelmente importações e exportações chinesas vão voltar a crescer nesse momento, mesmo que nós estejamos convivendo com uma situação de tensão global. E agora, para encerrar o Fora de Curva, eu vou falar sobre uma coisa que muita gente se queixa. A fábrica de impressoras Hewlett-Packard, ou conhecida como HP. Volta e meia, essa indústria faz uma travessura que é codificar suas impressoras por código via internet, sem a opção do proprietário dizer se aceita ou não, para bloquear cartuchos ou tanques de tinta ditos alternativos.
Por que ela faz isso? Simples, ela tenta aprisionar o consumidor nas peças de reposição, não esquecendo de cobrar um cartucho de tinta. O preço da tinta que está dentro do cartucho, pela HP, chega a passar mais de R$35 mil o litro. Gente, mais barato é beber ouro, ou comer aquele bifezinho de ouro que vendem lá nos Emirados Árabes. E aí, gente, até pode se questionar. A impressora é feita pela HP, ela tem propriedade, tem patentes. Mas no momento que eu compro a impressora, a direito é propriedade minha, eu não estou alugando da HP, eu simplesmente posso optar por usar o cartucho da própria empresa, ou então, se possível, agora não está sendo possível por causa desse software, comprar de um paralelo que, mesmo que não seja tão eficiente, me dá uma boa relação custo-benefício. Para você ter uma ideia, uma impressora básica da HP, ela custa menos que 3 ou 2, muitas vezes, reposição de cartuchos. Isso é um absurdo. E quando a gente vai no mercado paralelo, você paga uma fração disso. Há abuso? Sim. Minha recomendação, então, encerrando agora fora de curva e pedindo seu like, sua inscrição e compartilhamento dessa informação, desse vídeo com a sua rede de contatos, vamos parar por um tempo de comprar impressoras HP e produtos HP. A empresa tem que saber que consumidor e usuário também tem poder. E o nosso poder nesse sentido é simplesmente gostar ou não gostar das políticas da empresa, além dos produtos, é claro. Vamos prestar atenção nisso na medida em que, se nós dermos poder demais para uma empresa ou uma pessoa, como é no caso das ditaduras, sempre, mas sempre, quem vai pagar os piores preços, quem vai pagar os piores pecados somos nós mesmos. Então, menos poder para HP, vamos diversificar as impressoras, diversificar os produtos, para que essa empresa aprenda a sua lição e trabalhe de uma forma mais lisa, mais transparente e mais ética com o mercado. Por hoje era isso, agradeço a atenção de cada um de vocês, deixo aqui um forte abraço, meu até breve e tchau!